E aí, galerinha, aqui quem fala é o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e dando continuidade aqui às resoluções de vestibulares aqui no nosso bloco 5, nós vamos resolver hoje a prova da Unifesp, a questão de número 6. Então vamos lá, leitura da prova da Unifesp, questão 6, prova da Unifesp de 2020. Então olha lá, os gases medicinais são utilizados em hospitais, clínicas de saúde ou outros locais de interesse à saúde, bem como em tratamentos domiciliares de pacientes. Considere a composição de 4 gases medicinais acondicionados separadamente em 4 cilindros, 1, 2, 3 e 4, nas condições indicadas na tabela. Então aqui eu tenho 4 cilindros, o primeiro com oxigênio, o segundo com ar sintético, que é uma mistura de nitrogênio e oxigênio, o terceiro com óxido nitroso, que é o N2O, e o quarto com dióxido de carbono, que é o CO2. Aqui tem a pressão, você percebe que os 4 cilindros estão na mesma pressão, tem o mesmo volume e estão na mesma temperatura. Tudo isso aqui é um indicativo de resolução de questão, né? Se as condições são as mesmas, o que a gente sabe, de acordo com a teoria dos gases ideais, se todas as condições são iguais, sinal que a gente deve ter o mesmo número de moléculas em cada um desses cilindros, tudo bem? Então isso é só uma ideia aí inicial quando você faz a leitura dessa tabela. No item A ele fala assim: identifique entre os gases medicinais citados aquele que é constituído por uma substância química simples e aquele que gera uma solução aquosa ácida ao ser borbulhada em água destilada. Então a primeira questão é bem simples, sobre conceitos básicos da química, né? O item A, falando sobre substância simples e sobre reação de gases com água. E no item B, ele pede para você se basear no princípio de Avogadro e determinar as seguintes proporções: número de moléculas no cilindro 1, número de moléculas no cilindro 2, número de moléculas no cilindro 3 e número de moléculas no cilindro 4. E outra proporção, número de átomos de oxigênio no cilindro 2 e número de átomos de oxigênio no cilindro 3, tá certo? Então a primeira questão sobre química geral, conceitos aí da química geral, e a segunda questão sobre teoria cinética, teoria dos gases ideais, beleza? Então vamos lá a resolução, como que eu montei aqui para vocês, dá uma olhadinha aqui, ó. Então no item A, substância simples, gás oxigênio, então e ele falou por uma substância química simples, né? Se ele falasse por uma mistura de substâncias simples, você poderia muito bem associar aí o ar atmosférico, né? Que ele colocou lá que é uma mistura de N2 e O2, que são, na verdade, aí 2 substâncias químicas simples. Como aqui no caso, ele foi claro no item em que ele está fazendo a pergunta. Ele está dizendo assim: identifique entre os gases medicinais citados aquele que é constituído por uma substância química simples. Então, é o cilindro 1, que tem a substância química oxigênio. E quem que é o gás que em água forma uma solução ácida? Bom, então você tinha aqui o O2 que não interage com a água, não vai reagir, o N2 que também não vai reagir, o N2O, que é um daqueles casos de óxidos neutros, né? Lembra que é o NO, CO e N2O. Todos esses óxidos aqui, ó, eles são óxidos neutros, então eles não vão interagir com a água. Então quem que sobrou pra gente? Só o CO2. E você sabe que se você colocar o CO2 na água, você forma o H2CO3, que é o ácido carbônico. Então aí tem a reação, mas ele não pede a reação, ele pede só para você identificar qual que é a substância. Então a gente vai colocar aqui o óxido ácido CO2. No item B, ele pede a proporção. Então a proporção no número de moléculas do cilindro 1, 2, 3 e 4 é igual. Por quê? Porque todos os cilindros estão submetidos às mesmas condições de pressão, volume e temperatura. Então aqui você poderia colocar aqui, ó, número de moléculas do cilindro 1 é igual do cilindro 2, que é igual do cilindro 3, que é igual do cilindro 4. Tá bom? A resposta ficaria assim. Ele não pede nenhuma justificativa, então a gente pode simplesmente responder isso. Agora, com relação ao número de átomos de oxigênio, então eu vou admitir, né, e aí é uma simples admissão, a gente pode fazer isso, tá? Que o número de moléculas em cada um dos cilindros seja 100. Então vamos dizer que eu tenho 100 moléculas em cada um dos cilindros. No cilindro 2,
de cada 100 moléculas, ele fala que tem 21% de oxigênio, então eu tenho 21 moléculas de O2. Se eu tenho 21 moléculas de O2, eu tenho 42 átomos de oxigênio. No cilindro 3, eu tenho óxido nitroso, então eu vou ter 100 moléculas de óxido nitroso. Como para cada uma molécula de óxido nitroso eu tenho um átomo de oxigênio, para 100 moléculas eu teria 100 átomos. Então a proporção de átomos de oxigênio no cilindro 2 e 3 é 42 átomos de oxigênio no cilindro 2, 100 átomos de oxigênio no cilindro 3, que dá uma proporção de 21 para 50, beleza? Bom, essa foi a primeira questão, a questão 6 da prova da Unifesp, questão de Química. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, cliquem no botão curtir, inscrevam-se no canal. Se tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, deixa um comentário aqui no YouTube. E se você quer que eu resolva alguma questão de algum vestibular que você fez, é só você enviar para mim a prova em PDF por e-mail no quimicadoamigo@gmail.com, indicando a questão que eu programo a resolução dela aqui no nosso bloco 5, beleza? Por aqui me despeço de vocês, digo beijo, tchau!